TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque às regras eleitorais. O Ministério Público vai cobrar na Justiça melhores condições dos ônibus em Petrópolis. Licitação do Natal Imperial ainda não saiu e Prefeitura pode ser multada. Órgãos federais debatem demolições de casas nas margens da BR-040. E bombeiros antecipam a Operação Verão após um fim de semana com recorde de salvamentos. E os destaques da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de entender o calendário eleitoral. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde e ótima semana para você que está assistindo a programação da TV Correio da Manhã nesta segunda-feira. Nós começamos esse primeiro bloco com notícias e falando já aqui de Petrópolis, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro informou ao Correio Petropolitano que vai à Justiça para cobrar melhores condições de transporte público em Petrópolis em relação aos serviços oferecidos pela Petroita e Cascatinha. Na sexta-feira, o vereador Ingo Rames também protocolou um relatório da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal com o objetivo de subsidiar o MP em possíveis ações. Segundo a nota da MP, há uma ação civil pública já julgada que obriga a Petroita a manter em circulação apenas ônibus em bom estado de conservação e segurança. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis informou que está requisitando à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o estado atual da frota para ingressar com o cumprimento da sentença, então aí que já está determinada pelo menos desde 2015. Já em relação à Cascatinha, tramita um inquérito civil, onde também foram requisitadas informações, segundo informou o MP. Em maio, após o incêndio, o MPRJ também pediu explicações às empresas sobre as condições da frota emergencial que estava sendo utilizada. E aí, a gente está tentando desde quinta-feira contato com a empresa Petroita. A única nota divulgada até agora foi aquela que nós lemos, no dia do acidente, em que a empresa diz que estava totalmente mobilizada para atender todas as necessidades dos passageiros. Hoje, o Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, se reunirá na sede da CPTrans para mais uma reunião ordinária, ou seja, aquela reunião que acontece todo mês dentro do regimento do Conselho. A expectativa é que os conselheiros da sociedade civil e da Câmara de Vereadores cobrem o posicionamento da CPTrans e da empresa em relação ao acidente registrado no Morém na última quinta-feira. E vamos então ao Correio Político. O Natal Imperial começa no dia 30, mas até o momento a Prefeitura de Petrópolis ainda não definiu a empresa responsável por captar recursos para executar a programação cultural, decoração e estrutura do evento. A última licitação, marcada para o dia 10 de novembro, foi fracassada, pois as duas empresas interessadas foram desclassificadas. Uma lei de 2019, de autoria do vereador Ingo Rames, obriga o município a realizar licitações para o Natal Imperial com 60 dias de antecedência. No entanto, a primeira tentativa licitatória foi realizada em outubro e na época deu deserta, ou seja, não houve empresas interessadas. Rames oficiou a prefeitura sobre a demora e o governo Rubens Bom Tempo poderá ser multado por causa dessa demora aí para fazer o andamento do Natal Imperial. Procurada sobre a demora nas licitações, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu até o fechamento desta edição. E agora eu quero comentar um pouquinho com você essa questão. Foi até o nosso editorial hoje do jornal Correio Petropolitano, porque é tão importante, essa antecipação do Natal Imperial. Simplesmente porque é necessário que os turistas saibam o que vai acontecer, saibam a programação, para que eles venham à cidade. E 60 dias já é até em cima, se for pensar em outros eventos grandes que acontecem no país, como, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, que acabou um desfile e você já começa a pensar o outro.
É isso que falta, gente. Organização, planejamento, para que mais turistas venham e para que a festa seja boa, porque no ano passado o que a gente viu, infelizmente, foi uma festa fracassada. E na capital federal, a semana do feriado pode complicar ainda mais a novela da reforma tributária e do déficit zero da LDO. O Rodolfo Lago está ao vivo, diretamente de Brasília, e vai trazer mais informações para a gente. Rodolfo, uma boa tarde para você. A gente tem então um probleminha com a conexão de Brasília. A gente vai então voltar a falar com a nossa redação de Brasília daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui então o nosso bloco. Na última semana, o vereador Maicon Queiroz, do PSC, em conjunto com as vereadoras Priscila Pita, do Cidadania, e Maiara Felício, do PT, fizeram uma fiscalização na cozinha do Hospital Municipal Raul Sertan, em Nova Friburgo, e constataram que havia alimentos que tinham passado do tempo e outros estavam conservados de forma inapropriada. A cozinha do hospital passa por reforma e não está totalmente pronta para o uso. Além das irregularidades no espaço, os parlamentares relataram que a comida entregue aos profissionais e pacientes alocados na unidade é de extrema má qualidade. Gente, olha essa. Há relatos de marmitas azedas com larvas e até caracóis. A prefeitura disse que apura a denúncia feita pelos vereadores e já notificou a empresa responsável para a averiguação. A gente vai então agora assistir o vídeo que os parlamentares fizeram durante essa vistoria. Esse bife é milanesa, resto de bife é milanesa, não sabe? Pessoal, 12 milhões de reais que a prefeitura gasta numa alimentação transportada para o Hospital Municipal Raul Sertan. Vocês estão vendo aí, lesma na comida, além de outras reclamações quentinhas dessa alimentação jogadas no lixo, dinheiro público desperdiçado. Então, eu, vereador Maicon Queiroz, junto com a vereadora Maiara Felício, vereadora Priscila Pita, viemos realizar uma fiscalização aqui na cozinha que faz essa alimentação. E, sinceramente, é de apavorar o que se vê aqui, não é, Maiara? Bom, gente, a gente vem fazer uma simples visita, a gente detecta sangue no chão, mau cheiro em freezer, e quando se abre um freezer se dá conta aí de uma sacola cheia de carne podre. A gente tenta fazer aí, né, uma condução tranquila sobre os temas, mas o que está acontecendo com a nossa cidade, principalmente a alimentação do Raul Sertan, é chocante demais, e a gente precisa explicitar porque parece que o Nova Friburgo anda muito bem, parece que está tudo indo conforme, né, deveria, mas na verdade quando a gente vai atrás, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai conversar, a gente vê que não é bem assim. E essa comida está sendo consumida lá dentro do Hospital Raul Sertan. Eu tenho, desde segunda-feira, acompanhado a questão da alimentação do Raul Sertan, né? Inclusive as fotos que foram na rede social de várias comidas na lixeira, foi eu que estive lá com a assessoria, tiramos e postamos para mostrar o desperdício da comida, que as pessoas não conseguem comer por causa da baixa qualidade. Tenho acompanhado e hoje, para minha surpresa, né? Chegou para mim, eu tinha acabado de sair do hospital, quando chegou para mim uma foto de uma comida com caracóis, né? Aquele caracolzinho que, população, ele é um perigo. Uma pessoa achou em cima, não comeu a comida. Teve um que chegou a comer bastante, ainda comeu um pedaço do caracol. Você sabe que esse caracol causa doença. A gente está aqui na cozinha para a gente poder entender o que está acontecendo, pedir que eles zelem mais, tenha mais carinho, né? Fiscalizem melhor a alimentação que está indo para o Hospital Raul Sertan, porque uma comida, gente, é 12 milhões e o prefeito renovou por mais 3 meses. E detalhe, gente, nós ali ligamos, eu liguei para a vigilância sanitária para poder vir fazer uma inspeção, eles já fizeram, mas nós achamos, além disso, ó, fiação solta, com perigo, chão molhado, perigo de matar uma pessoa que está trabalhando ali. Só vocês olharem as condições da cozinha, fritadeira, lixo. Vou ser sincero para você, a cozinha da sua casa, que você faz o seu alimento, é dessa maneira? Prefeito Johnny Maicon, a cozinha da sua casa, que você prepara o alimento da sua família, é assim? Então isso é um absurdo e a gente está unido nessa luta, eu aqui justamente, a vereadora Priscila, a vereadora Maiara, porque tem que fiscalizar, a saúde tem que ser prioridade, é um absurdo, existe uma cozinha parada dentro da maternidade que eles não colocam para funcionar, inova, e gastando esse absurdo na reforma da cozinha do Hospital Municipal Raul Sertan. Peço até desculpas, né, para você que está em casa nos acompanhando agora, na hora do almoço, assistindo a uma cena dessa, mas essa é uma situação muito lamentável, pensando que essa comida está sendo levada para hospitais, gente. É hospital, é pessoas que estão precisando de cuidado. E principalmente médicos, né, como nós vimos, profissionais da saúde também se alimentam dessa refeição. E é realmente revoltante a gente ver uma cena dessa.
E vamos então, depois disso, voltar para Brasília, né? Nós conseguimos conectar agora com o Rodolfo Lago, lá na nossa capital federal, e ele vai falar um pouquinho sobre a semana em Brasília, sobre a LDO e também a reforma tributária, que essa novela aí pode ganhar alguns outros capítulos com essa semana que vai ter agora o feriado na quarta-feira. Rodolfo, uma boa tarde para você. Então, a novela da reforma tributária pode ganhar ainda mais enrolação aí com o feriado na quarta-feira. Pois é, né? Enfim, são essas novelas aí que a gente vai acompanhando os capítulos. A gente tem esse feriado na quarta-feira, a proclamação da República, né, dia 15 de novembro, e aí, por ter caído numa quarta-feira, o que aconteceu? Os deputados e senadores resolveram enforcar a semana inteira. Então, não haverá sessão deliberativa, nem na Câmara, nem no Senado. Vamos ter uma semana esvaziada também nos demais poderes, né? Então, o que acontece? Nada vai avançar ainda essa semana e passa a ser uma semana para tentar azeitar algumas conversas, pontos ainda que não tem consenso, tanto com relação à reforma tributária quanto com relação à lei de diretrizes orçamentárias, para, na semana que vem, enfim, os dois temas irem à votação, e vamos esperar aí que esses consensos, então, aconteçam. É isso, Rodolfo. A gente continua acompanhando. Muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo trabalho para todo mundo aí na redação de Brasília. Qualquer novidade é só chamar a gente. Obrigado, então. A gente está sempre às ordens aqui. Obrigado, uma boa tarde. E a gente continua então agora falando da nossa região, porque diversos órgãos voltaram a se reunir na sexta-feira para debater as demolições de imóveis na BR-040. Na audiência foram pontuadas as ações que precisam ser realizadas para possibilitar a redução da faixa de domínio. E aí eu estive lá nessa audiência na sexta-feira, preparei material para você entender um pouquinho melhor de tudo que foi debatido. Vamos assistir. Diversos órgãos voltaram a se reunir na sexta-feira na Casa dos Conselhos para debater as demolições da BR-040. A audiência foi presidida pelo juiz Alexandre Arruda, da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O encontro busca uma conciliação para garantir o direito de moradia das famílias. O objetivo da comissão é proporcionar esse diálogo. A comissão não tem poderes jurisdicionais, nós não vamos nunca interferir na decisão do juiz da causa. Então, o objetivo é chamar as instituições e os órgãos para esse diálogo, e, sendo possível o diálogo, ótimo, a gente consegue fazer uma conciliação, uma mediação, que seria o próximo passo, e que resolva o conflito coletivo pela posse da terra. A redução da faixa de domínio diminuiria grande parte dos problemas. Na comunidade de São Francisco de Assis, são 42 construções ameaçadas de demolições, que cairia para 6. No Arranha-Céu, de 33 para apenas 1. E na comunidade Vila das 7 Casas, de 14 para 2. O procurador da República, Charles Estevão da Mota, apontou os pontos que precisam ser feitos para garantir a redução destas faixas. Um exemplo é a construção de vias que separem o fluxo local do tráfego de longa distância. Em alguns locais, também são necessárias adaptações ambientais. O que eu vejo de novo, pelo contexto anterior, é que agora os órgãos, somente órgãos federais, sinalizam com a possibilidade efetiva da redução de alguns trechos da rodovia dos limites da faixa de domínio. Isso é um avanço. O Centro de Defesa de Direitos Humanos ressaltou que as famílias estão em locais fora de áreas de risco. O prefeito Rubens Bom Tempo, que participou de parte da reunião, disse que, nos casos em que não for possível a redução das faixas de domínio, a prefeitura poderia estudar uma ferramenta social parecida com a que foi feita no Morro da Oficina, onde 212 famílias receberam uma compensação financeira. Como alternativa a uma obra social, que é algo muito temporário, né? A gente encontrar uma solução definitiva como a que encontramos agora no Morro da Oficina, onde que nós discutimos, do ponto de vista da engenharia, os valores
dos imóveis. Chegamos a uma faixa entre 90 e 230 mil reais e conseguimos, com uma média de aproximadamente 115 mil reais, com fontes 00 recurso próprio, promover essa compensação. Outra esperança é que o novo edital de licitação da BR-040 traga definições para estas questões de faixa de domínio. O processo de composição do edital está em finalização em Brasília. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a expectativa é que haja publicação até o final deste ano. E a gente torce, para realmente ter uma solução para essas famílias, porque é realmente muito difícil. Muitas pessoas com casas há mais de 30, 40 anos nesses locais, como a gente viu também na reportagem CDDH, ressaltou que são famílias que não estão em áreas de risco. Então você ter um problema de habitação em uma cidade que já tem muitos problemas de habitação por causa de uma coisa que poderia ser resolvida tendo essa diminuição da faixa de domínio. A gente torce para que o governo federal olhe com mais atenção para isso. E a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro abriu hoje o período de renovação de matrícula para as escolas da rede estadual. Nesta primeira etapa, a inscrição será destinada aos alunos das unidades escolares vinculadas à CEDUC, que desejam permanecer na mesma unidade escolar, mesmo curso e turno no ano letivo de 2024. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil no www.matriculafacil.rj.gov.br. Eu vou repetir para você anotar: www.matriculafacil.rj.gov.br. Lá será possível verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola. Já a partir do dia 20 de novembro, o cadastro poderá ser feito por estudantes da rede estadual que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, e estará condicionada à disponibilidade de vaga no momento da renovação. E, obviamente, chegando mais perto também, a gente traz para você mais informações. E ainda falando de educação, a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, anunciou uma novidade para o Colégio Estadual Lions Club, em Teresópolis. A partir de 2024, a escola adotará o ensino regular com formação em tecnologia. Impulsionada pela presença do maior parque industrial de softwares e hardwares da região, que gera 2.000 empregos e exige mão de obra qualificada, a mudança do Colégio Estadual Lions Club, em Teresópolis, para o ensino regular com formação em tecnologia, tem como objetivo preparar os alunos para um futuro competitivo e sustentável. Durante o anúncio, a secretária Roberta Barreto destacou a importância dessas iniciativas para os estudantes, enfatizando que a CEDUC investirá na adaptação da escola e na criação de laboratórios para atender às demandas tecnológicas. A Alterdata, a maior empresa de tecnologia em Teresópolis e uma das maiores do país, manifestou entusiasmo em apoiar os estudantes, indicando o interesse colaborativo no desenvolvimento educacional e profissional, embora não formalmente estabelecido. E a gente falou, no início, aqui no meio dessa edição, sobre as questões lá de Nova Friburgo, do hospital. E a gente traz mais uma notícia também preocupante, agora lá do Sul Fluminense. Um abrigo de idosos está sendo investigado pelo Ministério Público e o pessoal do Sul Fluminense, Ana Luísa Rossi, é quem traz mais informações. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, uma ótima semana para os que nos acompanham na TVC. A investigação feita pelo Ministério Público de Volta Redonda sobre o Lar dos Velhinhos, no bairro Monte Castelo, que resultou no afastamento do então presidente João Salles na última semana, aponta que as irregularidades estariam acontecendo há cerca de 2 anos. Os depoimentos retrataram negligência do asilo quanto às necessidades básicas dos idosos, alegando falta de alimentos, itens de higiene e insumos para realizar curativos. Foi reportado que, em mais de uma ocasião, idosos que precisavam de atendimento hospitalar foram mantidos na instituição, resultando no agravamento de suas condições, em alguns casos, em morte. O Correio Sul Fluminense entrou em contato com a Vigilância Sanitária do município de Volta Redonda para saber sobre a fiscalização do local. Em nota, a assessoria de imprensa informou que não comentará sobre o assunto. É com você. O que comentar, E neste fim de semana foram registrados 1.430 resgates em todo o litoral do Rio de Janeiro, segundo o Corpo de Bombeiros.
Ao todo foram 487 no sábado e 943 no domingo. E o Major Fábio Conteiras, porta-voz da corporação, traz mais detalhes e também dicas de como você pode evitar ficar em uma situação difícil. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 1.400 pessoas que se afogaram nas praias do Rio de Janeiro nesse fim de semana. É um número atípico, mas que representa uma grande frequência de banhistas e de turistas aqui nas praias do Rio de Janeiro. Estamos atentos com diversos reforços nas praias, mas contamos também com a colaboração e a obediência das pessoas às orientações dos guarda-vidas. Se for à praia, fique próximo de um posto de guarda-vidas, respeite as cores das bandeiras, jamais entre no mar em local que tem bandeira vermelha. Não misture bebida alcoólica com banho de mar e não frequente a praia durante a noite, pois a visibilidade é muito menor e a chance de afogamento aumenta. Então tá aí, a gente sabe que todo mundo quer se divertir, curtir um pouquinho esses dias de calor, principalmente nós petropolitanos, que não estamos tão acostumados e logo procura descer a serra para ir para a praia, mas vale ficar muito atento, porque a vida é mais importante, gente? Então vale ficar muito atento ao entrar no mar, não se arriscar quando tiver ressaca, bandeira vermelha, porque para todo mundo conseguir voltar vivo para casa. E atento a esse aumento expressivo do número de salvamentos marítimos e a forte onda de calor que atinge o estado do Rio, o Corpo de Bombeiros antecipou o início da Operação Verão 2023-2024 para este domingo, ou seja, agora ela foi iniciada ontem mesmo. Até março de 2024, quando termina o período mais quente do ano, a corporação reforça as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo em todo o estado, tendo em vista o aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias, rios, lagoas e lagos. O planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros inclui a ampliação de cerca de 20% do efetivo de guardas-vidas que patrulham a orla do estado, por meio do pagamento de regime adicional de serviço, ou RAS, além da aquisição de viaturas e equipamentos. E aí o Fábio Conteiras também fala um pouquinho sobre como está sendo essa operação já a partir de agora. O Corpo de Bombeiros do Rio antecipou a Operação Verão para dar mais segurança à população aqui do estado do Rio de Janeiro. Serão mais de 20% de reforço dos guarda-vidas nas praias do Rio, desde Paraty até Campos. A gente conta também com novidades para esse verão. São 2 sonares do tipo side-scan que irão fazer a varredura e o mapeamento de qualquer tipo de vítima ou embarcação que possa estar desaparecida aqui no mar no estado do Rio de Janeiro. Nós teremos também um drone que emitirá avisos sonoros para as pessoas que estejam em situação de risco. E também um reforço de mais de 90 motoaquáticas que estarão apoiando tanto o trabalho dos guarda-vidas nas praias, como também o trabalho já muito importante dos helicópteros nos salvamentos nas praias. Tá aí, é importante essa operação. E a gente falou de praia, dos cuidados na praia agora há pouco, antes de assistir esse vídeo. Mas agora também falando dessa operação, já que ela também abrange os rios aqui do estado, é muito importante então você também ficar atento nas cachoeiras, tá, gente? Nesse final de semana, principalmente, muitas pessoas foram para as cachoeiras aqui em Petrópolis, aproveitando esse dia de calor. É muito importante também ficar atento às orientações do Corpo de Bombeiros, principalmente em relação às chamadas cabeças d'água, que se formam ali na cachoeira e podem ser um perigo para quem tiver rio abaixo. Vamos então à previsão do tempo para saber como é que vai ficar o tempo durante essa semana. Nosso repórter Eric Portela já está chegando para trazer mais informações para a gente. Se esse calorão continua, Eric, se as pessoas ainda vão poder aproveitar praia, cachoeira. Eu acho que está todo mundo de casa ansioso para saber como é que vai ficar a semana, principalmente porque tem um feriadinho ali na quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. O calor continua assim, inclusive bem forte. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou 2 alertas nesta segunda-feira. O primeiro aviso é de perigo potencial de tempestade. Ele se estende por toda a região serrana e existe probabilidade de ventos de até 60 km por hora e chuvas de até 50 milímetros por hora. Agora, diferente do primeiro alerta, o segundo é por conta de uma onda de calor que se espalha por grande parte do Brasil.
O grau de severidade desse aviso está em grande perigo, que é a cor vermelha. Então, assim, o grau mais severo. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura se mantém estável, mas ainda continua bastante quente. Mesmo com calor, existe possibilidade de chuva isolada para o período da tarde e noite. Então, não deixe de levar o guarda-chuva caso você vá sair de casa não, hein, para não pegar chuva. Agora vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 13 de novembro. Aqui no nosso telão você consegue ver que a previsão é de sol em todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol e poucas nuvens no céu. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Teresópolis, o dia também será de temperatura estável, os ventos na cidade serão fracos, isso faz com que o clima fique mais abafado e os termômetros aumentem, variando entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. Esta terça-feira, em Petrópolis, será de temperatura alta, ventos fracos e poucas nuvens no céu. Não existe previsão de chuva para o município e os termômetros devem marcar mínima de 23 e máxima de 39 graus. Aqui em Paraíba do Sul também não chove. O sol deve marcar o dia, assim como a alta temperatura, que deve variar entre mínima de 26 e máxima de 39 graus. Em Partido Alferes, assim como os outros municípios, o dia também será de sol. A temperatura continua subindo e não existe possibilidade de chuva. Os ventos no município serão fracos e os termômetros vão marcar mínima de 24 e máxima de 40 graus. E em Três Rios o dia será de poucas nuvens no céu e elevação na temperatura, tanto na mínima quanto na máxima. Os ventos serão de intensidade fraca e os termômetros devem marcar mínima de 26 e máxima de 40 graus. Wellington, é importante lembrar que por conta do calor, os cuidados com a saúde têm que redobrar. Lembrar de beber bastante água durante o dia, usar o filtro solar mais de uma vez por dia, caprichar na hidratação da pele e evitar se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. Esses são cuidados básicos que todos nós devemos tomar. Eric, 39 graus aqui em Petrópolis. Olha, eu acho que vai ser um pouco difícil amanhã, hein? Eu acho que é melhor a gente apresentar o jornal de alguma praia, alguma cachoeira. Olha, vai ficar quente. Na minha sala que não tem nenhum ar-condicionado, meu Deus do céu, acho que eu vou ficar em casa amanhã, não vou nem vir trabalhar. Vai ser difícil. 39 graus, 40 graus também nos municípios vizinhos. Realmente essa onda de calor chegou com tudo. Eric, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Wellington. Boa sorte pra gente amanhã. Boa sorte. Pessoal, 39 graus, olha, vai ser complicado. Então que é bom ficar bem atento, né, como o Eric falou, os cuidados com a saúde, tomar bastante água, bastante líquido, porque realmente a gente não está acostumado com esse calor todo. E na última terça-feira, a coluna Anselmo Góes denunciou uma situação grave que tem sido registrada na Praça da Liberdade em Petrópolis. Moradores da região afirmam que o espaço público de lazer, em pleno centro histórico, se tornou reduto de usuários de droga. A coluna Anselmo Góes comparou a Praça da Liberdade em Petrópolis a uma cracolândia. O espaço público localizado no centro histórico é cercado por importantes pontos turísticos, como a Casa de Santos Dumont, o Museu de Cera, o Relógio das Flores, que são tradicionais cartões postais da cidade. A situação dramática foi confirmada por moradores da região, que afirmam estarem saturados das constantes brigas protagonizadas por dependentes químicos, que tomam o local todos os dias, entre o fim da tarde e a madrugada. Tem acontecido sim, durante o dia, apenas no dia, realmente tem consumo de crack, tem consumo de outras drogas ilícitas, né? Tanto tráfico quanto consumo, né? Fora as relações também sexuais que tem também. Em lugares assim meio que isolados da praça, mas existe, você vê vestígios, né, no caso. Não se há respeito nenhum, né, porque hoje em dia não tem pudor, usam na sua frente, né, independente, se gente passando, se criança passando, não importa. Ainda segundo moradores e comerciantes que atuam na praça, a maior parte dos usuários de entorpecentes flagrados consumindo drogas são adolescentes. Eles ainda fazem uso de bebidas alcoólicas. Tudo isso é registrado pelas câmeras do Centro Integrado de Operação de Petrópolis, que funciona no local.
A Polícia Militar informou que o 26º Batalhão daqui de Petrópolis possui um ponto de baseamento na Praça da Liberdade e os agentes realizam abordagens em busca de pessoas que possam estar envolvidas com o tráfico de drogas. É bom ressaltar também que a praça faz parte do programa Praça do Bem, que visa levar mais segurança aos frequentadores dos espaços públicos de Petrópolis. A Polícia Militar ressaltou ainda que a ajuda da população é importante para coibir a criminalidade em Petrópolis e, por isso, denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo telefone 190. Além disso, os registros feitos nas delegacias de polícia também são essenciais para que os casos possam ser investigados. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Guilherme Lacombe, conversou com a nossa equipe e disse que há sim um problema de drogas na cidade há muito tempo, mas que não existe um núcleo de degradação como uma Cracolândia, né? Como a nota do Globo então falou. E a gente então continua acompanhando essa questão, né, para saber como que vai ficar essa situação aí da Praça da Liberdade. Como a gente falou na matéria, um espaço de lazer importantíssimo, então realmente tem que ter esse cuidado. Vamos então agora falar sobre a Black Friday, né, que está chegando, e o Procon Petrópolis dá dicas sobre o que fazer, né, nessa época de promoções para você não cair em golpes e naquelas falsas promoções. Vamos assistir a reportagem de Gabriel Fachola. Televisões, celulares, roupas e brinquedos. Com a aproximação da Black Friday, qualquer desconto já é motivo para uma nova compra. E até o dia 24, o Procon tem intensificado o monitoramento dos produtos mais procurados pelos consumidores. O objetivo é observar a variação dos preços, além de identificar uma possível maquiagem de preços nas promoções. Nessa situação, há um aumento do valor de determinado produto antes do dia da programação para a promoção. E no momento do evento, há uma diminuição desse valor. A gente tem sempre estagiários nas ruas, principalmente nas lojas de eletrodomésticos, que é onde os descontos aparentemente são maiores e são os produtos mais procurados. Televisores, geladeiras, fogões, coisas desse gênero. E essa equipe ela colhe os dados e, se houver alguma eventual reclamação, ou mesmo de ofício, o Procon pode autuar e até multar essas empresas. A transparência nas promoções é uma prioridade e o Procon destaca a importância da cooperação dos estabelecimentos comerciais para assegurar que os descontos oferecidos não afetem nas leis relacionadas à devolução de produtos. O Procon do Estado do Rio de Janeiro também iniciou o monitoramento no início do mês de novembro, só que nas plataformas online. Eles acompanham o valor diariamente para ver a alteração até o dia da famosa Black Friday. E caso seja reparada uma diferença, eles realizam a devida autuação. A atenção precisa ser a mesma quando o assunto são as compras pela internet. O produto continua tendo toda a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Para fazer uma denúncia ou tirar dúvidas, o consumidor pode ligar para o telefone 151 ou encaminhar um e-mail para reclame@procon.rj.gov.br. A gente buscando orientações em órgãos como o Procon, como a própria Defensoria Pública ou a própria internet, a gente vai acabar fazendo com que o comerciante realmente pratique preços de forma leal, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que mercadorias são vendidas, às vezes, com 90% de desconto. É uma questão de tempo, mas eu acho que a gente está evoluindo bem nesse sentido. Qualquer dúvida, sempre procurar o Procon. E a gente torce, né, para que realmente seja Black Friday e não a Black Fraud, né, igual o pessoal costuma chamar. E nós vamos então agora para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir uma entrevista com a advogada Raquel Mota sobre as questões eleitorais, o calendário eleitoral, o que pode, o que não pode, enfim, tirar todas as dúvidas a respeito desse tema. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Nós vamos hoje então conversar com a advogada Raquel Mota, que ela vai falar um pouquinho sobre o calendário eleitoral, sobre as regras, o que pode, o que não pode. Doutora, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria então que primeiro a senhora começasse se apresentando. Boa tarde. Então, como você falou, meu nome é Raquel Mota, eu advogo na área eleitoral, administrativo também, enfim, e aqui no município de Petrópolis já exerci alguns cargos. E é um prazer muito grande estar aqui, principalmente falando sobre esse tema que mexe com a vida de todos nós, né? Doutora, então, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender em que ponto a gente está hoje do calendário eleitoral, porque, querendo ou não, a gente até conversou isso aqui com alguns pré-candidatos, né? Na política, já está às vésperas da eleição, praticamente, né? Exatamente. Por mais que ainda falte um ano, na política a gente sabe que as coisas já estão ocorrendo. Então, em que ponto a gente está agora do calendário eleitoral? Então, Wellington, na verdade, faltam menos de um ano agora, porque as eleições municipais em 2024, elas acontecerão no dia 6 de outubro, isso para primeiro turno, e para segundo turno, se tivermos, vai ser no dia 27 de outubro. Então, temos menos de um ano para as eleições. E um ponto importante agora, né, em que os candidatos precisam se preparar para criar a sua plataforma política.
porque eu sinceramente não acredito naquelas eleições espontâneas de uma hora para outra, sem que as pessoas conheçam a realidade. E embora a gente fale sobre, algumas pessoas tenham seus receios em relação às questões eleitorais, ela é muito importante, Wellington, porque ela mexe com a vida de todo cidadão. E principalmente nas cidades, né? A gente está falando aqui não só para Petrópolis, mas para outras cidades também. É preciso que a gente conheça realmente quem vai nos representar. Por quê? Porque, principalmente nas eleições municipais, a gente vê muitos vereadores, às vezes, fazendo, dentro da sua plataforma política, propostas, oferecendo à população aquilo que não está nem da competência dele, competência enquanto vereador, de realmente executar aquilo que está sendo proposto. E, por exemplo, a exemplo de Petrópolis, que é uma cidade muito complexa, uma cidade média, né, que, enfim, a gente tem mais de 300 mil habitantes, tem uma geografia super atípica, né, de outras regiões, e, enfim, e ela tem certos cuidados, né? Então Petrópolis precisa realmente ser estudada, ser planejada, e os candidatos agora estão, não só, acredito eu, planejando, né, as suas plataformas políticas, quanto também fazendo as suas alianças políticas também, porque 2024 a gente vai ter aí novas eleições para prefeito e para vereador. Então, falando até um pouquinho disso, né, para o pessoal de casa entender um pouco melhor, qual é o papel do vereador e qual é o papel do prefeito? Porque muitas vezes a gente vê até essa confusão nas redes sociais, as pessoas cobrando algo que na verdade é de parte do executivo, as pessoas cobrando do executivo algo que é de parte do legislativo, não entendem muito bem como funciona. Então, qual é essa diferença? Então, eu vou definir em duas palavras assim, bem básicas, para gravar na mente de todo cidadão. Na verdade, o prefeito, ele executa, tanto que se chama executivo municipal, porque ele tem que executar. E executando, óbvio, que ele vai lidar com o orçamento do município, com o dinheiro do município, dinheiro que vem dos impostos, né? E o vereador, o papel dele é legislar e fiscalizar. Legislando, ele vai poder trabalhar as políticas para que o executivo possa, o prefeito, executar aquilo que está dentro da lei. Por quê? Diferente do particular, a gente pode tudo que a lei não proíbe, mas o executivo municipal, os vereadores, servidores, todo mundo que lida com a administração pública, ou seja, com a cidade, com o Estado ou com o governo federal, tem que trabalhar com o que está em lei. Não pode simplesmente ele tirar da cabeça e falar assim, vou fazer isso. Não, se não tiver lei prevista para aquilo, ele não pode trabalhar, ele não pode executar. E uma outra função, né, do vereador é fiscalizar. Fiscalizar a aplicação do dinheiro público naquela política. Por isso que a gente falou aqui que quero crer que tanto os candidatos, futuros candidatos a prefeito, quanto os futuros candidatos a vereadores também, já estejam em si fazendo as suas plataformas políticas. Por quê? Para o ano que vem, eles vão estar pensando em estratégias políticas de disputa política. Eles vão ter tempo para pensar na nossa cidade. Por isso que a gente precisa prestar muito bem atenção em quem nós vamos escolher para nos representar, tanto no executivo municipal, como prefeito, e quanto no legislativo, que é a Câmara dos Vereadores. Esses futuros candidatos já podem se apresentar como candidatos? Então, na verdade, existe todo um calendário, as eleições elas vão acontecer ano que vem, né, dia 6 de outubro, como eu já havia dito. Eles, na verdade, eles são pré-candidatos ainda, mas, na verdade, ainda não são. Por quê? Porque, primeiro, eles precisam, a pessoa, para ela se candidatar, ela precisa saber se ela tem capacidade legislativa. E capacidade legislativa não tem a ver só com você ser capaz de desenvolver aquilo. Você tem que verificar perante a lei se você está apto. Por exemplo, se você está em dia com a questão eleitoral,
Hoje, a pessoa não precisa mais se dirigir ao TRE, à Justiça Eleitoral, para poder organizar a sua vida, tanto seu título. Ela pode fazer através de um app que se chama e-título. Qualquer cidadão pode baixar, fazer as quitações. Então, na verdade, para ser candidato, ele precisa fazer a parte de uma agremiação política, ou seja, ele precisa fazer parte de um partido político. Então, fica aí gravado como dica que até o dia 8 de maio de 2024, as pessoas terão que estar com os seus títulos em dia, também terão que estar os candidatos com a sua quitação eleitoral. Por isso, Wellington, eu parabenizo até vocês já estarem falando sobre isso agora, porque o momento para aqueles que querem se candidatar é agora. O momento de não só montar as suas plataformas políticas, como também verificar a sua situação eleitoral, para saber se realmente ele tem possibilidade, principalmente alguns que já tiveram mandato, que têm algumas situações que têm que ser resolvidas antes do período eleitoral. Por quê? Porque a partir do momento em que ele está com a sua situação, ele vai fazer parte de um partido político, e aí vão ter as convenções partidárias, onde ele vai poder mostrar aquele candidato para a população que ele é pré-candidato. E aí vai ter a convenção, que vai começar em julho, a convenção partidária, onde vão sair dali os futuros candidatos a vereador e o futuro candidato a prefeito também. Então, nesse momento, a gente aqui em Petrópolis já vê várias pessoas, né, declaradas pré-candidatos. O que eles podem fazer de divulgação de informação, né? Nem campanha, porque a gente sabe que a campanha é mesmo só quando é candidato. Então, o que eles podem divulgar de informação para que justamente não pareça uma campanha eleitoral? Eu acho que antes de mais nada ele precisa conhecer a realidade da nossa cidade. E conhecer mesmo, porque Petrópolis tem... as cidades são vivas, né? Então, a gente tem vários problemas. Na nossa cidade é preciso que eles realmente conheçam. Conhecer a nossa cidade, conhecer a população, conhecer para onde a nossa cidade pode crescer. Primeiro, montar uma plataforma política dele, caminhando por Petrópolis mesmo, conversando com as pessoas. Uma outra dica é ele realmente procurar uma boa assessoria jurídica, para ver se ele realmente tem condições, até antes de ele entrar até por um partido, para ele poder estudar. Por quê? Porque as regras do direito eleitoral, elas vão ditar regras essas, pela lei, vão ditar, às vezes, qual é o melhor partido político para ele, porque existem as nominatas. O que são chamadas nominatas? São a escolha daqueles candidatos onde determinados partidos, às vezes, podem ter cadeiras na Câmara, como também podem não ter. Então, existe todo um estudo, um preparo antes para que aquele que queira ser candidato deve fazer. E é fundamental, porque com certeza um candidato que começar a planejar agora, ele vai ter muito mais chances lá na frente. Mas então ainda, por exemplo, nas redes sociais ainda tem que ter um certo cuidado, essa pessoa que... Então, e realmente você tocou num ponto, não só agora, mas durante e depois das eleições também. Porque o marketing político ele tem crescido muito. Então, são situações tão específicas, que quando a gente fala, né, nós temos a Comissão de Direito Eleitoral, aliás, quero mandar um abraço para todo mundo, para a OAB, para o doutor Marcelo também. Então está aqui a Vilma também, minha colega, minha parceira, também não só na comissão. Mas a gente é preciso que as pessoas olhem o advogado, não só como o advogado que entra com a ação, não, mas aquele que vai te dar toda a assistência jurídica, a segurança jurídica, para que você venha, de fato, participar de um processo eleitoral de uma forma muito mais segura. E aí você vai falar assim, mas algumas pessoas não têm condições. Então, mas tem os partidos podem e têm grana, e aí eu vou dizer assim, dinheiro mesmo, nosso, que a gente contribui também, né? A gente, enquanto cidadão, contribui também para que o partido tenha os seus fundos partidários também e que possam também contribuir com os futuros candidatos, né? Falando também dessa questão dos fundos partidários, né?
alguns também estão ali anexados à questão das minorias, principalmente as mulheres, né, que ainda são minoria dentro do Legislativo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho isso, de como que tá essas regras em relação ao fundo partidário. Então, sobre a candidatura das mulheres, eu chamo até um pouco a atenção para as mulheres prestarem muito atenção naqueles partidos que vão convidá-las para fazer parte ou que elas estão pensando em entrar. Porque a mulher tem direito, sim, a ter o seu fundo partidário de uma forma muito especial agora. Por quê? Porque, graças a Deus, a gente tem uma lei no nosso país em que ela garante que as mulheres têm uma participação maior na divisão do fundo partidário, para que ela possa concorrer em situações de igualdade. Porque lá atrás, as mulheres tiveram que conquistar o seu direito de votar e serem votadas, porque elas também não podiam. As mulheres antigamente não tinham nem CPF, gente. Então, como isso foi uma conquista, para que a gente possa igualar, porque hoje as mulheres ainda são muito menores número, isso em todas as esferas, e aí existe essa lei que hoje dá condições às mulheres. Então, mulheres, exijam sim dos partidos as suas participações na medida da lei. A gente viu também, né, nas últimas eleições, principalmente, algumas denúncias, né, de fraude nesse fundo partidário para as mulheres. Como que elas podem ficar atentas a isso e podem denunciar também, caso sejam vítimas disso? Sim, elas podem e devem. Por quê? Porque a gente tem que fazer garantir as leis. Porque o dinheiro que não vai para uma mulher, inevitavelmente ela vai para a candidatura talvez de uma outra pessoa. E isso não é legal, isso não é correto, e a lei está ali para garantir, e ela pode fazer denúncia sim, e inclusive isso pode gerar um problema no partido muito grande. E talvez aquela pessoa que tenha recebido um pouco mais do que ela, ou recebido aquilo que era dela, ela pode perder o mandato dela, ou ela pode até nem entrar. Claro que se ela denunciar e esse processo for mais longo, mais demorado, porque processos são processos, embora sejam demorados, mas eles acontecem. Se essa pessoa já tiver num cargo, ela pode, inclusive, perder o cargo dela. E a agremiação também passar por todo um processo. A agremiação, que eu digo, o partido pode passar por um processo judicial. Doutora, agora a pessoa se tornou candidata, passou por todo esse trabalho, né, foi confirmado na convenção do partido, e agora o nome dele está lá para ser votado. Quais cuidados ele deve ter para não perder essa candidatura? Todos os cuidados. Todos os cuidados. Eu digo que os melhores amigos de um candidato, no momento em que ele é escolhido pela convenção, um assessor jurídico e um contador. Isso é um investimento que ele está fazendo para que ele possa ganhar e entrar, porque dependendo do problema que ele tiver numa conta, numa prestação de conta, ele ganha e não leva. Então ele pode correr o risco de não entrar. Então ele tem que ter todo um cuidado, e principalmente com as questões agora do marketing político. E são situações, Wellington, que elas são tão peculiares que não adianta você só ler a regra. Por isso que a gente fala da assessoria jurídica, porque ele vai olhar o ponto específico. Olha, doutora, eu quero fazer esse tipo de reportagem. Ah, mas eu contratei uma assessoria de marketing famosérrima. Tá bom, mas se essa famosérrima não souber da legislação, esse candidato corre o risco de ganhar e não entrar, porque ele pode ter um problema com a prestação de contas dele, ele pode ter um problema com uma propaganda irregular. Então, assim, existem muitas situações. É um momento muito delicado para o candidato. E aí é o que eu falo, ele precisa ter tranquilidade para ele ir para a rua, para que ele possa se apresentar para as pessoas e mostrar a plataforma. Ele não vai ter tempo de pensar se isso pode, se isso não pode. É óbvio que ele tem que ter várias reuniões prévias, por isso que agora é o momento, essa é a hora de começar a pensar nisso mesmo, para que o candidato depois possa ter mais tranquilidade para poder trabalhar com outras situações de disputas políticas mesmo. Mas ele tem que ter todos os cuidados. Então, te falar assim, de uma situação específica, é muito complicado, porque eu já tive clientes
que teve problema com um assessor que jogou papel pela janela do carro. E depois o assessor... E ele mesmo, o candidato, teve que catar aquilo tudo, porque além do crime eleitoral, foi crime ambiental. Então, assim, são situações que ele precisa treinar a equipe dele. Porque não é só o candidato que vai falar por ele tem toda uma equipe. E se a equipe não tiver preparo, ela pode correr o risco de colocar abaixo a candidatura daquele candidato. Daquele político também, o candidato em si. E agora falando também sobre uma questão que interessa, eu acho que para muitas pessoas de casa, que é em relação à data para as pessoas saírem dos cargos públicos para poderem se eleger. Qual é essa data e quem precisa fazer essa isso é chamado descompatibilizar do cargo público. Mas também existem algumas situações. Então, a Justiça Eleitoral ela tem um rol de profissões em que ele tem um período para se desincompatibilizar. Às vezes pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, e há profissões que ele nem precisa descompatibilizar, ou seja, ele não precisa sair. Então, a sugestão para aqueles que querem ser candidatos e não têm essa experiência é também recorrer ao site da Justiça Eleitoral, tá? No TRE tem a tabela de descompatibilização. Se ele tiver alguma dúvida, também não tem ali, pode recorrer. Nós temos a Comissão de Direito Eleitoral da OAB também, nós estamos à disposição. Quem precisar, quem quiser, só ligar para a OAB, pedir para falar com um de nós. Enfim, porque são situações específicas também de cada caso. Doutora, estamos já chegando no finalzinho do nosso bloco e eu queria então que a senhora comentasse alguma coisa que talvez a senhora acha que faltou durante essa conversa e também suas considerações finais. Então, eu só queria deixar registrado que as pessoas coloquem lá nas suas agendas que o dia 8 de maio é o último dia para regularizar o título de eleitor. Seja você candidato, seja você eleitor. Não deixe de votar. O voto é a nossa melhor arma. Por quê? Muito embora a multa eleitoral ela seja pequena e as pessoas falam, não vou votar não. Nós podemos pagar muito caro por esse ato que a gente deixou de realizar. Então, votem, escolham, olhem toda a plataforma. Quem precisar, quem tiver também dúvidas, procure não só na OAB. Vou deixar aqui o meu Instagram, rmota.adv. Quem precisar, vai lá, faz as perguntas, manda para vocês também. A gente vai ter o maior prazer em atendê-los. E é isso. Eu acho que quem pensa agora na nossa cidade política, que está pensando na nossa cidade agora, percorrendo e fazendo suas plataformas, suas alianças, treinando sua assessoria, enfim, vai sair lá na frente e aí a gente já começa a observar como é o trato dele com a gente. Então, ele já começa com um ponto lá, já está começando a estudar a nossa cidade, realmente vai fazer coisas bacanas para a gente, porque Petrópolis é uma cidade linda. As nossas cidades também que vocês fazem a transmissão, conheço todas elas, tenho um maior carinho também, tem pessoas muito capacitadas e eu tenho certeza que a gente vai ter um pleito em 2024 de pessoas muito mais preparadas, se seguirem as dicas, claro. É isso, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde, boa semana. E a gente torce para que as dicas cheguem realmente ao pessoal de casa. Isso aí. Que eles consigam se candidatar e mudar, quem sabe, o futuro da nossa cidade, da nossa região. Tenho fé nisso, Wellington. Muito obrigada. Um forte abraço a todos. Enfim, é um grande prazer e parabéns à TVC aí por já estar pensando nisso, que é um momento importantíssimo na vida de todo brasileiro. Obrigado, doutora. E a gente termina então mais essa edição do Correio Petropolitano Debate e amanhã nós estamos de volta com mais informações, notícias exclusivas. A gente espera você às 1 da tarde. Obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal